Querido Deus Pai, nós somos gratos a Ti, porque Tu tens sido um Deus que tem cuidado de nossas vidas. E aqui estamos, Pai, para receber Tua palavra, para poder meditar, para poder entender, compreender e andar nela. Porque só Tu é o Senhor que cuida de nossas vidas, que preparou tudo para todos nós. E ao Teu servo, Senhor, que vai ministrar, continua dando a ele, Senhor, a revelação desta palavra, o entendimento, a compreensão, para que ele possa transmitir a todos nós com facilidade e clareza, para que todos nós também possamos entender e compreender qual é a Tua vontade para a nossa vida nesta caminhada. Pai bendito, nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Mateus capítulo 26, do versículo 1 ao 5. Diz assim: havendo Jesus concluído todas essas palavras, disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os líderes religiosos reuniram-se no pátio da casa do sumo sacerdote, que se chama Caifás, e deliberaram como prender Jesus por meio de traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Aí você pule lá para o versículo 14 ao 16, capítulo 26, versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se aos principais sacerdotes e disse: o que me dareis se eu o entregar a vós? E pesaram-lhe 30 moedas de prata, e a partir de então ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Meus irmãos, estamos aqui avançando no nosso estudo Jesus segundo as Escrituras, indo para o encerramento dos evangelhos sinóticos, e aqui neste final desta trajetória de Jesus, nós vamos ver que João também, o evangelho de João, passa a relatar muitos dos episódios da reta final, digamos assim, né, do ministério de Jesus e do sacrifício de Jesus, que se dará aqui logo mais no capítulo 28, se nós seguirmos o relato do Evangelho de Mateus. E nesta reta final aqui nós vamos começar e vamos estudar hoje. Então, nós não vamos conseguir terminar o capítulo 26, ele é bastante extenso, mas o capítulo 26 do Evangelho de Mateus, ele digamos assim, ele nos traz e nos mostra toda a preparação para como que Jesus foi levado à cruz. Na verdade, este capítulo 26, esses relatos aqui, é só um pretexto para nos dizer, para fazer com que nós entendamos o que levou Jesus à morte, mas nós sabemos que, na verdade, como o próprio João falou, foi Deus quem deu, né? Amou o mundo de tal maneira que deu. Então, Jesus foi dado, mas precisava passar por uma situação, por um cenário, por uma circunstância, para que esse dar de Deus, que ao entregar seu Filho, para que isso se concretizasse. E também, se tomarmos por consideração que o próprio Senhor Jesus disse: a minha vida ninguém tira, a minha vida eu a dou. Então, no capítulo 26 aparece esse relato, essa situação em que leva Jesus à cruz finalmente. Tudo que Jesus fez até aqui, até o capítulo 25, foram os motivos pelos quais os homens, esses religiosos, decidiram levar Jesus à cruz. E aqui, meus irmãos, esses acontecimentos, a partir do verso 26, nós vamos ter, aqui no capítulo 26, vamos presenciar fatos e eventos ocorrendo em 3 lugares, 3 cenários diferentes, e nós vamos perceber 3 atitudes diferentes em cada fase, em cada etapa deste momento do ministério de Jesus. Nós vamos iniciar hoje, e vamos apenas falar sobre isso, fatos que ocorreram na cidade de Betânia, que foi o texto que nós lemos, a passagem da mulher que é Maria. No relato de João nós vemos que é Maria, irmã de Marta e Lázaro. Nós vamos
ver que existem, como preparativo para a morte de Jesus, há fatos narrados em Betânia. Nós vamos ver que em Betânia existe um momento de adoração e a presença de uma atitude de desperdício. Nós vamos ver depois, no cenáculo, que está aqui na parte em que Jesus prepara, a última Páscoa ocorre no cenáculo, quando Jesus faz a última Páscoa com os seus discípulos, e aí neste lugar nós vamos ver uma atitude de fidelidade e uma atitude de traição, que é quando Judas efetivamente, Jesus diz quem é que vai o trair, aquele que pega, bota a mão no prato junto comigo, esse é o que me trai, e aí ocorre a traição. Então é um contraponto de uma atitude de fidelidade versus uma traição que ocorre no cenáculo. E nós vamos ter também no Getsêmani, quando Jesus ali está completamente submisso e rendido ao Senhor, e contraponto a isso, a essa submissão, nós vamos ver a resistência que os discípulos tinham, que tentavam, principalmente Pedro, é o que faz mais essa tentativa de resistir aos inimigos de Deus, ao querer se levantar por suas próprias forças para impedir o propósito de Deus. Então nós vamos ter fatos no cenáculo, fatos no Getsêmani e fatos que ocorreram em Betânia, tudo isso como preparação para o sacrifício de Jesus. E hoje, meus irmãos, nós queremos abordar tão somente esse primeiro episódio que ocorre em Betânia, em que nós vemos essa mulher, Maria, que é Maria, irmã de Marta e Lázaro. Isso aí o evangelista João é quem nos dá esta informação. Nós vamos ver aqui neste lugar uma atitude que é emblemática dessa mulher, em um lugar emblemático, e nós vamos fazer um comparativo entre a postura e a ação e a atitude desta mulher, e em contraponto com a atitude, digamos assim, desastrosa e muito ruim de um discípulo, que é o próprio Judas. Aqui é o começo do fim para Judas, né? A partir do capítulo 26 é o começo do fim de Judas, e nós vamos ver isso daí. Este episódio em Betânia, é interessante que essa mulher, no final, quando ela termina de fazer essa atitude de adoração, Jesus diz: não impeçam que essa mulher faça o que está fazendo, porque a atitude que ela está fazendo será lembrada todas as vezes que for contado esse fato, todas as vezes que for relatado este evangelho, a atitude dessa mulher será lembrada, porque essa mulher fez uma coisa que todos nós precisamos fazer no nosso dia a dia, como nós falamos na última ceia, a respeito do coração, que é o que Deus quer que nós entreguemos, a obediência, a adoração, um coração completamente rendido ao Senhor. Foi o que a atitude desta mulher de Maria, que foi o que ela fez ao se apresentar diante do Senhor. Na cidade de Betânia, a cidade que, esse nome, Betânia, significa a casa da pobreza. Na casa da pobreza, ela derramou um bálsamo de extremo valor, um bálsamo unguento super valioso, que valia, a quantidade de óleo de unguento que ela derramou custava 300 denários, e 300 denários era um ano de trabalho de um trabalhador comum daquela época. Um ano de trabalho era uma senhora economia, era um senhor valor, sobretudo se comparado com os padrões econômicos daquela época, um padrão de vida basicamente agrícola. O povo basicamente subsistia pela agricultura e pecuária. Então, ao derramar aquele óleo, aquele unguento, aquele perfume no Senhor Jesus, aquela mulher estava dando um ano de vida, um ano de trabalho, era o equivalente àquela oferta que ela estava dando. Na casa da pobreza, ela fez uma oferta de extremo valor aos pés do Senhor Jesus. E só aí, meus irmãos, nós precisamos compreender e entender que o que for de maior valor das nossas vidas, nada há de que se comparar se nós olharmos para Jesus, quando nós o reconhecemos como sendo Deus e como sendo o Messias, o Salvador. A sua presença é mais preciosa e é mais valiosa do que qualquer outra riqueza deste mundo. E foi o que essa mulher
compreendeu. E o dono desta casa que estava aqui, segundo o relato de todos os evangelhos aqui, era na casa de Simão, o leproso. Então veja só que o ambiente em que se dá este episódio, este momento de adoração, se dá numa cidade que se chama, e era conhecida, este nome, Betânia, significa casa da pobreza, assim como Belém significa casa do pão, ou seja, a casa do mantimento, onde tem coisas para nos sustentar. Betânia era o oposto de Belém. Betânia era um lugar de pobreza, um local de poucos recursos. O próprio nome sinalizava que era uma cidade pobre, um lugar de poucas posses. E ainda estando numa cidade conhecida como a cidade da pobreza, Jesus ainda está na casa de um leproso, na casa de alguém que é rejeitado pelas pessoas, era alguém à margem da sociedade, era alguém que na verdade deveria ser colocado de lado e nunca era para estar no convívio. Provavelmente este homem já deveria estar curado, porque ele provavelmente era um ex-leproso, mas ele carregava a marca de ser alguém que era um pária, alguém à margem da sociedade. Então é neste lugar simbólico, com esta característica, com este ambiente, um ambiente de pobreza, um ambiente de rejeitados, um ambiente de pessoas que estão à margem da sociedade, que não tem nada a oferecer a Jesus, não tem nada a oferecer a ninguém, quanto mais a Jesus, o Rei dos Reis. É neste cenário que nós temos então este momento de extrema devoção dessa mulher de Maria, que chega e se prostra aos pés de Jesus e faz um ato grandioso. Aqui também, meus irmãos, é importante nós ressaltarmos que o relato segundo Mateus e Marcos, porque Lucas não traz esse relato dessa mulher, desse relato de Maria que quebra esse vaso de alabastro. Lucas não relata esse fato, apenas Marcos e Mateus. Mas Marcos e Mateus provavelmente está relatando este fato fora da ordem cronológica, porque a ideia, e aqui eu já falei em uma ceia atrás, é que a preocupação de Mateus aqui, ao trazer este fato, não era tão somente trazer uma ordem cronológica dos fatos. Aqui Mateus Mateus e Marcos estão tentando posicionar este fato de forma a trazer um ensino teológico e o que era a moral da história. Por que eles trouxeram este fato perto da crucificação de Jesus? Segundo o Evangelho de João, este fato aconteceu 6 dias antes da Páscoa. Segundo o Evangelho de Marcos e de Mateus, este fato aconteceu 2 dias faltando para a Páscoa. Jesus é o Cordeiro de Deus que iria ser sacrificado naquela Páscoa para redimir todos os pecados. O certo é que este momento, deste fato, desta atitude desta mulher, ocorreu nesta reta final do ministério de Jesus, para tão somente fazer um contraste entre aquilo que a palavra diz, entre aqueles que adoram ao Senhor e aqueles que não adoram ao Senhor, para saber entre aqueles que são adoradores de Jeová ou que são adoradores de Baal, como foi no caso do profeta Elias. Aqui o contraponto e a ideia de Marcos e de Mateus é fazer um contraste entre a atitude de Judas em contraponto à atitude de Maria, que está aqui adorando ao Senhor, e como cada um reagiu à presença de Jesus, sabendo que Jesus já havia anunciado várias vezes que, olha, eu vou ser sacrificado. E Jesus inclusive diz que estava chegando perto o momento da sua morte. Jesus estava anunciando para os seus discípulos que ele estava próximo a ser entregue, a ser crucificado e a ser sacrificado. E a intenção dos Marcos e de Mateus é justamente mostrar como é que um mau discípulo reage perante esta notícia e como alguém que verdadeiramente está com o coração obediente, um coração desejoso a fazer a vontade de Deus, reage neste momento. Maria,
que é esta mulher que quebra este vaso de alabastro, Maria está completamente devotada aos pés do Senhor, por duas razões. Primeiro, por saber que ele era o Messias, e segundo, por ver que Jesus, e por experimentar em Jesus, os milagres que ele operou, e muito mais ainda, o milagre da ressurreição do seu próprio irmão Lázaro. Lázaro foi, segundo o relato de João, Lázaro no capítulo 11 foi ressuscitado, morreu e ressuscitou, e ao ser ressuscitado, aquele testemunho, aquele milagre, serviu para que muitos da cidade de Betânia passassem a seguir a Jesus. Inclusive, esse era um dos motivos pelos quais os líderes religiosos queriam matar a Jesus, porque Jesus estava ficando muito, a pregação, a mensagem de Jesus, os feitos de Jesus estavam se tornando muito notório e conhecido, que quase todos estavam crendo e acreditando e confiando que ele era o Messias. Então tinha que dar um jeito nesse homem, tem que parar. Por isso que no início da leitura do capítulo 26, os líderes religiosos e os principais líderes, e junto com Caifás, que era o sumo sacerdote da época, começaram a confabular e temos que dar um jeito nesse Jesus, temos que matá-lo, porque senão todos os judeus vão crer nele, e não pode, e não podemos deixar isso acontecer, porque se crerem que ele é o Messias, nós vamos perder a nossa posição de liderança. E isso é muito ruim, meus irmãos, quando as pessoas deixam de colocar o reino de Deus em primeiro lugar para colocar as suas vontades e interesses pessoais. O povo de Israel era um anseio, era um desejo muito ardente nesta época que Jesus veio, pela manifestação do Messias. Existia nesse ambiente do primeiro século aqui em que Jesus está exercendo o seu ministério, existia um anseio, um desejo. Será que é agora que o Messias vem? Será que é agora que o Senhor vai mandar o seu enviado, o seu prometido? E quando Jesus aparece, fazendo todos esses milagres, o povo olhando para ele, reconhecendo que ele era um profeta, o povo começando a enxergar nele como alguém enviado por Deus. Os líderes religiosos então passaram: não podemos perder esta boquinha. Se ele assumir o papel de Messias, nós vamos estar perdidos, e nós vamos perder a nossa posição. Então, esta atitude, este ambiente em que Jesus está, aqui no capítulo 26, está prestes a enfrentar estes inimigos, ele precisa estar preparado. Ele vai passar agora por uma preparação mais, digamos assim, uma preparação mais forte para enfrentar a cruz. E para ele enfrentar a cruz, ele precisava de um adorador, ele precisava de uma Maria, ele precisava de uma serva que tivesse um coração completamente devotado a ele, e não de um discípulo que aparentemente estava com ele, mas o seu coração estava longe e distante, caminhando perto de Jesus, dormindo com o inimigo, andando com o inimigo, mas um discípulo que era para defendê-lo, que conheceu, que andou muito mais perto do que Maria andou com Jesus. Os 12 andaram perto de Jesus, mas nesta reta final, quando Jesus estava prestes a ser entregue, uma discípula que tinha um coração entregue, completamente devotada ao Senhor, deu um exemplo e deu testemunho e fez o que era para um discípulo que caminhou 3 anos com Jesus e não aprendeu nada. Meus irmãos, essa atitude de Judas, apesar de a gente reprovar, e devemos reprovar essa atitude de um discípulo que voltou-se contra o seu mestre, mas se nós prestarmos atenção, quantos não estão assim nos nossos dias? Quantos não estão caminhando, ou pelo menos fisicamente estão caminhando conosco, estão se fazendo de discípulos do mestre tal qual nós somos, mas na hora que a coisa pega, na hora que a onça vai beber água, ele vende o teu amigo. A palavra de Deus diz que na angústia, na tribulação é que se faz, nós vamos ver e experimentar o amigo, né? A tribulação é que faz o amigo, mas tem muita gente que na tribulação, em vez de ajudar, em vez de contribuir, ao invés de dizer assim, estamos juntos,
Pior do que não fazer nada é entregar e é vender o seu amigo, né? O hino que nós cantamos aqui, quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa cruz com a sua dor. Ou seja, nós temos um amigo, e Jesus inclusive disse, olha, agora não vos chamo mais servos, mas agora eu vos chamo de amigo. E quando Jesus no final é traído, quando Judas chega para falar, e Jesus diz, amigo, traído por um beijo, mas Jesus ainda assim chama esse cidadão de amigo. Então veja, meus irmãos, que para se preparar para essa jornada, Jesus precisou ser, e é o que ele mesmo diz, olha, esta mulher está preparando-me para o sepultamento. Então nós vamos ver aqui o contraste dessa Maria, desta mulher que está completamente devotada, e nós vamos ver que esta Maria se encontrou com Jesus. Ao se encontrar com Jesus, nós temos nos evangelhos 3 encontros de Maria com Jesus. Essa Maria se encontra num primeiro momento com Jesus, quando ela escolheu a melhor parte e decidiu assentar-se aos pés de Jesus para ouvir a sua voz e ouvir as suas palavras. Nós vemos esse relato lá em Lucas 10, verso 38. Essa mesma Maria, ela, mais uma vez, quando ela se encontrou pela segunda vez com Jesus, ela se atirou aos pés de Jesus, entristecida por conta da morte de seu irmão Lázaro. E a terceira vez que ela se encontra com Jesus, ao invés de ela estar prostrada, ela levanta-se em adoração. Nos 2 momentos anteriores, ela se prostra aos pés de Jesus, ela se assenta aos pés de Jesus para dizer, eu estou aqui para ouvir a tua voz. No segundo momento, ela se atira aos pés de Jesus para dizer, eu me atiro aos teus pés porque a minha causa, eu estou entristecida e só em ti eu encontro solução para a morte do meu irmão. Para que ela estivesse preparada, no terceiro encontro que ela teve com Jesus, ela não está mais prostrada, mas ela está de pé, sustentada pela palavra de Jesus no primeiro encontro, sustentada pelo consolo de Jesus no segundo encontro. Agora ela está preparada para entregar a verdadeira adoração, quando o mestre precisava. Meus irmãos, é isso que nós precisamos entender, e reforçando a mensagem da ceia, da última ceia, nós precisamos estar assentados aos pés de Jesus para ouvir a sua voz. O Senhor Jesus nos chamou para estar perto dEle, o Senhor Jesus nos chama para desenvolvermos um relacionamento com Ele, o Senhor Jesus nos chama para nos atirar aos seus pés no momento da angústia, da tribulação, para que Ele nos dê o consolo. Mas quando o momento necessário chegar, da luta, da aflição, da tribulação, nós, ao passarmos por essa trajetória de quebrantamento e submissão, estejamos prontos para nos levantar em adoração ao Senhor e entregar ao Senhor, agora não mais um pranto, não mais uma súplica, mas entregar um presente, entregar um louvor, entregar uma oferta caríssima e valiosa nos pés do Senhor, porque como a palavra diz, e tem um hino antigo que fala, o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome, é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do Santo Espírito que habita em mim. Só os irmãos antigos conhecem, só o pastor Jacó conhece esse louvor aí, que é antigo. Era antes de eu nascer, mas eu me lembro porque a mamãe tinha uma caixa de fita cassete assim, que ela botava no carro, ainda era fita cassete, no aparelho de som do carro. Então, é isso que nós precisamos fazer, adorar ao Senhor Jesus, e a nossa adoração aqui, a adoração dessa mulher aqui foi algo que preparou Jesus para a sua morte. Ao prostrar-se aos pés de Jesus, ela está reconhecendo e entregando e preparando o seu corpo para o sacrifício. Jesus estava daqui há 6 dias, pelo relato de João, ou há 2 dias, pelo relato de Marcos e de Mateus, mas Jesus estava prestes a ser entregue pelos nossos pecados. Jesus estava prestes para ser crucificado, estava prestes a ser entregue nas mãos dos gentios e dos ímpios, mas a adoração dessa mulher foi algo que alimentou Jesus, foi algo que sustentou Jesus, foi algo que preparou Jesus. Meus irmãos, e aqui essa mulher preparou Jesus, no relato aqui de Mateus, diz que ela derramou este óleo sobre a cabeça de Jesus.
No relato de João, nós vamos ver que esta mulher derrama esse óleo, este unguento, nos pés de Jesus. Significa que esta mulher banhou Jesus com este perfume caríssimo, na casa da pobreza, no lugar dos oprimidos, no lugar dos excluídos. Ela oferece o que há de maior valor e cobre Jesus com óleo precioso e reveste todo Jesus, para que Jesus estivesse preparado para estar naquele dia, naquele momento crucial, para que ele fosse entregue na cruz. Ela banha Jesus, ela derrama esse óleo, este perfume, e diz que o perfume encheu toda a casa. Meus irmãos, é isso que nós precisamos fazer nas nossas igrejas e congregações, estarmos revestidos deste óleo de adoração e de contrição na presença do Senhor, para que onde nós cheguemos, a nossa adoração encha e reflita em todo o ambiente, e que as pessoas possam sentir um aroma agradável da adoração de um verdadeiro adorador. Mas essa atitude não para por aí. Ela se prostra, ela veio de uma caminhada de prostração. Ela se prostra para aprender de Jesus, ela se prostra para lançar a sua aflição e ser consolada por Jesus, e ela se prostra em adoração, levanta-se e se prostra em adoração. Porque diante do Senhor nós não temos como permanecer de pé, uma verdadeira adoração, nós temos que estar prostrados diante do Senhor. Mas ela não para apenas com um unguento, ela derrama esse óleo precioso, ela derrama esse perfume precioso, mas diz o texto aqui que ela enxuga, e isso está narrado apenas no Evangelho de João, ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, e ela se prostra chorando, ela se prostra adorando, ela unge a Jesus, e ela está constantemente enxugando os pés de Jesus com seus cabelos. Meus irmãos, e aqui tem um simbolismo importante, este enxugar dos pés de Jesus com os cabelos. Ela poderia usar um pano qualquer, ela poderia usar uma toalha, ela poderia usar um papel, mas ela está enxugando com os seus cabelos. Segundo Paulo diz, e era assim o costume da época, Paulo escreve em 1 Coríntios 11, verso 15, o cabelo da mulher refletia a glória e a honra que a mulher tinha naquela época. Por isso que muitas pessoas, as mulheres que rapavam o cabelo, e a advertência de Paulo era essa, é que elas iriam perder, ao rapar o cabelo, tinha dois problemas na igreja de Corinto, porque ali as sacerdotisas de Diana prestavam seu culto com o cabelo raspado, para raspar o cabelo como símbolo de que eram adoradoras de Diana. E o segundo motivo que Paulo recomenda às mulheres cristãs a não rapar, é porque a glória, a honra, a beleza da mulher estava no seu cabelo. E quando ela faz essa atitude de enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo, ela está entregando aquilo que lhe é glorioso, aquilo que é a sua glória, aquilo que é a honra de Maria, aquilo que é a honra daquela mulher. Ela entrega e diz: a minha glória não é suficiente diante da glória do Senhor, por isso eu me prostro diante de ti, e os meus cabelos, a minha honra, a minha glória, tudo que sou está aqui diante dos teus pés. Veja que é muito mais, essa postura de Maria é muito mais do que apenas chegar e derramar um óleo caro. Ela não apenas entregou e derramou um perfume caro e precioso, mas além dessa atitude externa e exterior de entregar este perfume, a adoração dela vinha de dentro. Ela desejava honrar Jesus, e ao colocar o seu cabelo nesta atitude, ela está dizendo: esta minha adoração não é apenas um exterior, está vindo de dentro de mim, tudo que há em mim está derramado aqui, tudo o que está dentro do meu coração, a intenção do meu coração é estar completamente rendida e submissa aos pés de Jesus. Foi um ato de amor, foi um ato de devoção, foi um ato de humilhação, de deixar-se colocar completamente aos pés de Jesus. E a casa dos pobres se encheu da riqueza da adoração. Ah, meus irmãos, como nós precisamos adorar como Maria estava adorando a Jesus, completamente rendida. Ela não teve ela não mensurou o preço daquele óleo, ela não ficou
fazendo continhas, mas meu Deus do céu, se eu derramar todo esse óleo vai faltar isso, esse unguento ela poderia, como foi a proposta de Judas, poderia ser algo que ela comercializasse, poderia ser que ela fosse uma perfumista e que vendesse aquilo como meio de subsistência, ela poderia ter aquilo ali como um meio de armazenar e fazer uma poupança para ela. Enfim, ela poderia fazer daquele óleo, daquele perfume, algum valor e transformar aquilo em algo pecuniário para o seu próprio sustento. Mas ela não ficou contando, será que eu dou minha oferta de R$2 ou eu dou essa nota de R$10 que está no meu bolso? Ou será que eu dou essa nota de 50 e amanhã o que vai ter? Ela entregou aos olhos naturais, ela entregou tudo que ela tinha. Mas não foi só material, ela entregou o seu coração quando ela limpa e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos e ela derrama tudo isso aos pés de Jesus. Meus irmãos, é essa atitude de Maria que nós precisamos ter nas nossas vidas, uma atitude de alguém que está completamente submissa e entregue aos pés do Senhor Jesus, adorando. Nós muitas vezes nem choramos mais na presença do Senhor, nós muitas vezes fazemos dos nossos encontros apenas rotinas ou coisas do dia a dia, encontros sociais. Quantas igrejas não fazem das suas reuniões apenas meros encontros sociais e se esquecem de entregar uma mirra, entregar um unguento perfumado para o Senhor, de entregar a vida e o coração aos pés do Senhor, se esquecem de sacrificar alguma coisa do coração, se esquecem de entregar a própria vida como algo precioso e de maior valor que Jesus pode ter. O que eu darei ao Senhor? Como perguntou o salmista, o que darei ao Senhor? Por tudo que Ele tem feito a mim, Ele só me resta uma coisa, cumprir os meus votos diante da congregação. Só me resta fazer isso, só me resta estar na presença do Senhor e cumprir os votos diante do Senhor. Porque o que nós podemos dar para aquele que tem tudo? O que você pode dar, sob o ponto de vista humano e natural, ao Senhor, sendo que Ele é o dono do ouro e da prata? O que nós podemos entregar ao Senhor, sendo que Ele é o dono do universo? O que dar para aquele que tem tudo? Mas o que Ele espera de nós é um coração submisso, um coração obediente, é um coração completamente quebrantado, como esta Maria fez, e esta atitude desta mulher nesta cidade emblemática, que é a cidade da pobreza, na casa de um leproso. Meus irmãos, precisamos pedir do Senhor, que o Senhor nos encha com esta atitude de adoração e com esta atitude de buscar no Senhor o desejo de nos entregar completamente. O que falta nós entregarmos ao Senhor? Quais são as áreas do nosso coração que ainda não foram quebrados, como esse vaso foi quebrado? Qual é o vaso que está no nosso coração que precisa ser quebrado? É isso que nós precisamos pensar, meus irmãos, e analisar no nosso dia a dia. E em contrapartida a esta atitude completamente devotada dessa mulher, como um contraponto, um contraste, nós vamos ver a trágica atitude de Judas. Judas, que foi chamado para ser um discípulo de Jesus, recebeu poder para curar, expulsou demônios, participou de tudo que Jesus fez, ele acompanhou todos os ensinos de Jesus, teve a mesma revelação de quem era Jesus, ele estava presente quando Jesus revelou-se, quando Pedro, inspirado e tomado pelo Espírito Santo, revelou a identidade de Jesus, quando naquele momento em que Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, então diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias, aquele a quem nós esperamos. Judas estava lá quando Jesus andou sobre as águas. Judas estava lá quando Jesus
multiplicou os pães por 2 vezes. Judas estava lá quando Jesus confrontou os discípulos. Judas estava caminhando com Jesus quando Jesus expulsou os demônios, quando Jesus repreendeu aquela manada e aquela legião de demônios que se jogou naquela manada de porcos e foi se jogar naquele penhasco lá em Gadara. Judas acompanhou todas essas coisas, mas a atitude de Judas aqui é completamente contrária a alguém que experimentou todas essas coisas. Meus irmãos, e ao ver esta atitude de Judas, deve ficar para nós um ensino de que ver milagres, conhecer e saber a história que Jesus fez, experimentar prodígios gloriosos, ver a manifestação da glória de Deus, não é suficiente para que nós alcancemos a salvação. Posição de discípulo que ele tinha não foi suficiente para livrá-lo do seu próprio engodo. A ver os prodígios e os milagres que Jesus operou não foram suficientes para impedir que Judas sucumbisse na sua caminhada e na sua fé. Nós temos que ter muito cuidado, precisamos estar muito vigilantes para que nós não percamos de vista o objetivo para o qual o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou, e eu tenho dito ultimamente isso constantemente e reiteradamente, o Senhor nos chamou primeiro para estar perto dEle. O Senhor nos chamou primeiro para sermos amigos dEle. Depois você vai ser um pastor, depois você vai ser um missionário, depois você vai ser um diácono, mas a chamada primordial de Jesus, que está lá em Marcos capítulo 3, e chamou aqueles a quem Ele quis, para que esses que Ele quis chamar estivessem perto dEle. O Senhor quer que nós andemos perto dEle, e vigilantes, porque mesmo estando perto, o coração pode estar longe. Judas andou pertíssimo de Jesus, mas o coração estava longe de Jesus. Ele não se deixou transformar. O Evangelho de João, no capítulo 13, inclusive, traz uma informação ainda mais grave, que é na sequência deste episódio, quando Jesus vai fazer aquele momento em que ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Pedro se levanta e diz: não, nós aqui temos que lavar os teus pés. E Jesus diz: olha, se eu não fizer isto, vocês não terão parte comigo. E aí Jesus faz toda a cerimônia, lava os pés dos discípulos, mostrando a sua própria posição de quebrantamento, ele como um mestre, se humilhando aos pés dos seus discípulos, mas ao final do capítulo 13, versículo 10, Jesus vai dizer: agora todos vocês estão purificados, menos um. Quem era esse menos um, por acaso, meus irmãos? Será que não era esse Judas? Será que não era esse aqui, esse discípulo inconverso? Um discípulo que não se deixou converter pelas palavras de Jesus. Olha, se há alguma coisa que Deus não pode fazer, é impedir que nós exerçamos o nosso arbítrio e a nossa escolha de tomar uma decisão de submeter-nos ou não à vontade do Senhor. Coisa difícil é obedecer. Coisa difícil é para o ser humano submeter-se ao Senhor. Por que Judas não se deixou transformar? Será que Jesus não foi o Messias que ele queria que fosse? Será que Jesus não veio para promover a revolução que Judas esperou? Muito se cogitou, muitos teólogos, muitas teorias são levantadas de o porquê que Judas não se deu espaço para Satanás entrar na sua vida, como o próprio Jesus disse, ele deu espaço para Satanás entrar na sua vida. Mas, irmãos, isso é um mistério que todos nós ainda hoje precisamos vigiar para que isso não aconteça conosco. A certeza da salvação precisa estar enraizada no nosso coração e ela se materializará a partir do momento em que nós obedecemos ou não às ordens de Deus. Quando nós nos sujeitamos ou não à voz do nosso Senhor. E muitas vezes, irmãos, a voz do Senhor não vai ser como a voz de Deus proferida lá no Rio Jordão, quando Jesus foi batizado. Muitas pessoas querem e esperam ouvir a voz de Deus, como Deus falou lá no Jordão, quando João Batista estava batizando Jesus, e veio aquela voz do céu gritando, bradando alto, e para todas as pessoas ouvirem e dizerem a respeito de Jesus:
Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Meus irmãos, aonde na Bíblia Deus falou publicamente assim para que todas as pessoas ouvissem? Que eu me recorde só aqui e no Sinai, quando Deus estava preparando para entregar os 10 mandamentos. Lá diz o texto que a nuvem baixou sobre o monte Sinai e Deus começou a falar para todo o povo, e o povo tremeu, e o povo pediu: Moisés, a voz de Deus é muito forte, é muito poderosa, é muita glória, sobe lá tu, vê tudo que ele tem para nos dizer e volta para nos trazer. Só esses 2 momentos em que Deus fala publicamente, que a voz de Deus é ouvida publicamente. Mas de resto, o Senhor falou foi pela boca de profeta, o Senhor falou foi pela boca de reis, o Senhor falou foi pela boca de servos do Senhor, e a voz do Senhor continua sendo falada pela voz dos seus servos. E o Senhor continua falando pela voz dos seus profetas. O Senhor continua, o pastor Paiva pregando domingo agora diz, todo domingo tem profecia na igreja, que é a palavra do Senhor sendo anunciada. O problema é que, às vezes, essa mensagem não é do jeito que eu queria que fosse, quer condicionar o Messias, este Jesus que está sendo pregado não é o Jesus que eu gostaria de ouvir. Talvez fosse isso o problema de Judas, o problema da inconversão de Judas, é que Jesus estava se mostrando um Jesus servidor e não um Jesus revolucionário. Judas provavelmente esperava e ansiava um Messias que viesse para aniquilar com o Império Romano, como um rei conquistador que viria libertar Israel apenas sob o ponto de vista físico e material. Mas ele veio, como foi o profeta Isaías declarou, ele veio neste primeiro momento não como um rei, não como um guerreiro, mas ele veio como um servo sofredor. Ele veio como aquele que viria carregar as nossas dores. Ele veio pelas suas pisaduras para que nós fôssemos curados e sarados. Ele veio como um servo para sofrer. Mas esse não era o Messias esperado por Judas. Às vezes o Senhor nos dá uma palavra, às vezes o Senhor fala conosco, mas não é a palavra que nós queremos ouvir, não é o Jesus que nós queremos que seja anunciado, e muitas pessoas estão buscando um Jesus, um Messias que seja apenas um Messias que provê as coisas desta vida, e Paulo já advertia isso às igrejas, ao dizer que se nós esperarmos por Jesus pelas coisas desta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Jesus veio para resolver o problema irresolvível, que é o problema do pecado. E se nós negligenciarmos tão grande salvação, como a Escritura aos Hebreus diz, que será de nós, meus irmãos? Judas negligenciou esta salvação que Jesus veio trazer, e foi o instrumento que o inimigo utilizou para que os planos de Deus fossem concretizados. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Não é isso que Jesus advertiu? É inevitável que o escândalo aconteça, mas ai daquele por quem o escândalo ocorre no meio do povo de Deus e no meio do reino de Deus. Meus irmãos, e aqui Judas era um enganador, era ganancioso, ele era um ladrão, como João relata, capítulo 12, verso 6, e ao ver, quando uma pessoa assim, quando um falso discípulo, ele era discípulo nominal, vê a atitude de uma pessoa, de um discípulo verdadeiro e genuíno, como era Maria, adorando, aquilo ali causa inveja, causa repulsa. Não é possível. Que desperdício ao oferecer este sacrifício. Judas se levanta e com uma aparência de santidade, com uma aparência de coisa certa, ele falou de uma forma tão convincente que até os outros discípulos viram e concordaram com ele. Até os outros discípulos repreenderam a atitude de Maria. Isso está relatado aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Quando os discípulos viram isso, ficaram todos indignados. Que desperdício essa mulher. Meus irmãos, adorar ao Senhor jamais será um desperdício. Reconhecer a posição do Senhor jamais será um desperdício, mas na verdade, desperdício é este discípulo enganador. O verdadeiro desperdício é ser um discípulo como esse.
o verdadeiro desperdício não foi despejar aquele unguento que Maria despejou aos pés de Jesus, mas o verdadeiro desperdício é ver um discípulo, e é a tristeza de ver um discípulo que não se deixa ensinar, e muito menos se deixa purificar. Pois não, pastor Jacó? Sim, pastor Jacó aqui também está lembrando. Além de ser um desperdício, ele quanto discípulo, é isso que eu estou querendo dizer isso, o pastor Jacó está complementando. Ele disse que era um desperdício daquela mulher, mas o desperdício era ele como discípulo. Um discípulo inconverso, um discípulo que não se deixa ensinar, um discípulo que tem um coração enganador, ganancioso, que é ladrão, um desperdício porque ele subtraía, que é o que o pastor Jacó está falando, ele subtraía as ofertas que Jesus recebia ao longo do ministério. João, inclusive o evangelho de João relata isso, João capítulo 12, verso 6, disse que ele falou que era um desperdício porque ele estava de olho, era na grana, 300 denários, 1 ano de trabalho. Meu Deus, o que eu não poderia fazer com 300 denários do meu bolso? Pelo menos o dízimo desses 300 denários, se Judas estivesse tirando e subtraindo só 10% de tudo que Jesus recebeu de oferta, o que ele não poderia fazer isso? Que desperdício um discípulo desse nível. Um discípulo que não se deixa purificar, um discípulo que não se deixa converter, um discípulo que tem um coração duro, um discípulo que é ladrão, enganador, ganancioso, que é capaz de roubar a Jesus, meus irmãos. Mas em que nós roubamos a Ti, Senhor? Né? Malaquias já faz a advertência. Em que nós Te roubamos? Malaquias fala dos dízimos e das ofertas. Mas sabe como nós roubamos a Deus também? Quando nós, discípulos, nós não, deixa eu até corrigir para que a gente não seja incluído nesse grupo, mas quando algum discípulo como Judas assim, rouba a paz da congregação, rouba e traz um ambiente que ao invés de ser perfumado, é um ambiente que é pesado. Ixi, lá chegou aquele discípulo, chegou aquele irmão, chegou aquela pessoa. Você já participou em algum ambiente de pessoa que quando está assim, está todo mundo rindo, está todo mundo num ambiente descontraído, aí chega aquela pessoa, todo mundo, o ambiente muda. Esse era Judas, esse tipo de pessoa. Meus irmãos, que desperdício ser um discípulo desse jeito. Foram 3 anos sendo ensinado, 3 anos jogado fora. Para Judas foram 3 anos jogado fora, porque o que restou para ele foi apenas ser morto, melhor, suicidar-se ao final, porque ele não tem mais solução para mim. E ainda mais, olha o desperdício, como ele era tão ganancioso, o preço da traição, olha quanto valia Jesus para ele. 30 moedas de prata. Aquele que andou com ele, chorou com ele, que fez milagre na presença dele, acalmou a tempestade para que ele dormisse tranquilo no barco junto com os outros discípulos, multiplicou os pães para que eles fossem sustentados, os pães e os peixes. Jesus só valia 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o equivalente, e era o que estava lá, o que está lá em Êxodo, capítulo 21, verso 32, era o que se pagava para restituir um preço de um escravo. Veja que discípulo imprestável. Jesus valia para ele o mesmo preço de um escravo. Aí você diz, poxa, mas eu não sou, ainda bem que eu não sou Judas, ainda bem que eu não sou. Meus irmãos, mas olha como nós trocamos Jesus por coisas pequenas nas nossas vidas. Olha como nós, muitas vezes no cotidiano das nossas vidas, nós trocamos Jesus por pratos de lentilha, trocamos Jesus pelos manjares da Babilônia, trocamos Jesus quando a gente permite fazer alguma coisa de errado no local de trabalho, quando a gente é complacente e nós comungamos com atitudes erradas e nós concordamos e batemos palmas, ou pelo menos deixamos de fazer alguma coisa para que o erro deixe de acontecer. Tiago, inclusive, adverte isso: aquele que sabe fazer o bem e não faz, já está pecando. Não me lembro agora quem é que disse essa frase, mas algum
cientista político, e diz que quando os bons deixam de fazer ou deixam de agir, os maus é que tomam conta de tudo e prevalecem. Quando nós deixamos de fazer as coisas ou trocamos os princípios e os valores de Deus por qualquer outra circunstância, nós estamos transformando a Jesus em apenas um simples escravo. Precisamos, meus irmãos, com essa atitude de Judas, nos atentar e e vigiar, para que nós não venhamos a incorrer numa atitude de, no final das contas, chegar lá e dizer: que desperdício. No final das contas, é isso que Jesus vai falar para esses discípulos imprestáveis. Quando lá no capítulo 23, no capítulo 24, quando Jesus fala: Senhor, eu sou o teu discípulo, eu preguei no teu nome, eu multipliquei, fiz milagres no teu nome, eu fiz tudo isso. Jesus vai dizer assim, em outras palavras, contextualizando a mensagem: tu és um imprestável, nem te conheço, tu não és meu discípulo. Olha como é sério, meus irmãos, a vida com Deus. Olha como nós precisamos estar vigilantes, para que nós, naquele último dia, a gente está confiando. Judas estava aqui confiando que era discípulo, estava preparando-se para ser apóstolo. Que desperdício. Pastor, você queria... Obrigado, o pastor me ajudou aqui. Na omissão dos bons, os maus prosperam. Então, se você é filho de Deus, você tem que ser entre os bons, o sal da terra, a luz deste mundo. Então nós não podemos ser daqueles que concordam com o mal. O mal é mal, o que é bom, o que é certo, o que é errado. Nós não podemos ser complacentes com essas coisas e não podemos transacionar, não podemos negociar os princípios e os valores de Deus. Se for preciso você ir para a cova dos leões ou para a fornalha, mas para conservar o valor eterno de Deus, vá, porque o Senhor, se não quiser te livrar, a última coisa que Ele vai fazer, Ele não vai te livrar, mas tu vai estar com Ele nos céus. Ou se Ele quiser te salvar, Ele vai mandar o quarto homem na fornalha. Aí Ele vai dizer: esse é discípulo prestável, esse presta, esse cumpriu, ou esse ouviu a minha voz. Veja que quando Jesus, no Evangelho de João, ele fala: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Judas só estava no grupo, mas não conhecia a voz de Jesus. Judas estava entre os 12. Quem já jogou futebol aí, jogou pelada, o Judas era aquele só para completar o time. Não tem aquele perna de pau que não sabe jogar nada. Tá faltando gente, entra aí para completar. Só para fazer, pelo menos para fazer gol contra aqui. Judas entrou assim só para completar o time, mas ele nunca foi do time de Jesus. Ele nunca jogou junto com Jesus, porque estava presente, mas o coração estava longe. É o que nós falamos na ceia, não adianta estar perto, pode até estar do lado de Jesus, Jesus está na tua frente, mas se o coração não estiver rendido como Maria, e aí é o contraponto que Marcos e Mateus quiseram fazer ao trazer esse relato próximo um do outro, é para mostrar a atitude daquela mulher, Maria, completamente devotada, sem pensar em nada, entregando tudo o que ela tinha, em contraponto com esse discípulo imprestável, que tinha um coração duro. Ela estava ali totalmente rendida, ele estava presencialmente junto no time de Jesus, estava só completando o time, mas o coração estava longe. Meus irmãos, que o Senhor nesta noite possa nos ajudar a colocar o nosso coração realmente no reino de Deus, que a nossa vida não seja apenas uma atitude mecânica, uma rotina diária de estar na igreja. Tem que ir para o culto, tem que ir terça-feira, tem que estar no domingo de manhã, tem que ir para a escola dominical, e isso daí não pode ser uma rotina. O propósito para o qual nós nos reunimos é para que juntos nós pudéssemos derramar um jarro de incenso agradável para que subisse aos narinas do Senhor.
Já imaginou se você e eu, todo culto, estivéssemos com o mesmo coração e a intenção de Maria? Eu trago meu jarrinho de alabastro, tem só 100 ml de alabastro, mas eu estou aqui, quebrei aqui meu jarrinho, aí vem um outro irmão que tem mais condições e quebra um jarro. Que perfume agradável subiria às narinas do Senhor, e como não seria diferente a manifestação da glória de Deus nos nossos cultos, e como não seria diferente a manifestação do Espírito do Senhor, quando nós estivermos com o nosso coração assim. Jesus no capítulo 17 de João, quando ele diz: Senhor, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. O desejo de Deus é que nós sejamos um em Cristo Jesus, um no mesmo propósito, e era por isso que a igreja de Atos prosperava, porque tinham tudo em comum, e não lhes faltava nada, porque eles cooperavam e ajudavam uns com os outros. E o que era o resultado disso? E o Senhor iria aumentando o número de salvos, conforme o Senhor ia dando, conforme o Senhor ia provendo, e as pessoas e a igreja ia multiplicando, porque tinha óleo, porque tinha unguento, tinha um óleo da adoração, tinha a intenção verdadeira e genuína, prostrados diante dos pés do Senhor, e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos e no partir do pão. Veja que é isso que o Senhor quer. É este o coração de Maria aqui no capítulo 26. É esta a intenção de Maria ao oferecer este sacrifício, em contraponto a um discípulo imprestável que estava perto, mas ao mesmo tempo longe, caminhando com Jesus, mas o coração completamente distante. Que o Senhor, meus irmãos, nessa noite nos ajude, que o Senhor nos ajude e nos desperte para que tenhamos os nossos corações contritos e quebrantados na sua presença, e que Ele possa nos ajudar a não deixar o nosso coração endurecido. Se você faça como Maria, primeira jornada de Maria, assentou-se aos pés de Jesus para ouvir e aprender dele, e ela escolheu a melhor parte. Segundo momento de Maria, ela se prostrou por conta da sua tristeza ao perder o seu irmão, ela buscou consolo em Jesus. E a última jornada é a jornada da adoração. Essa é a jornada que nós precisamos fazer todos os dias: ouvir a voz do Senhor, chorar aos pés de Jesus quando preciso for, mas também adorar e levantar-nos em adoração para entregar. Não tenho nada, tu tens tudo, se eu não tenho nada, mas eu tenho a minha vida, eu tenho meus lábios, eu não sei nem cantar muito bem, mas eu vou cantar alguns versos aqui para ti, Jesus, com o meu coração. Do meu coração vibram as cordas, não é isso? Pastor Jacó e pastor Paiva, quando vão cantar, o Senhor está medindo as cordas do coração, porque as cordas vocais não vibram tão bem, e tantos quantos são desafinados, mas o Senhor vai medir. Essa que é a graça, pastor Jacó, essa que é a nossa alegria, é saber que o Senhor, Ele está lendo a partitura do teu coração. Pode ser o Pavarotti, mas se o coração está longe, essa partitura aí é só nota desafinada. Mas pode ser um pastor Jacó, mas com um coração que eu sei que ele tem, um coração contrito e quebrantado. Que louvor maravilhoso, que vaso, que óleo, que unguento precioso que eu estou recebendo desse meu filho, dessa minha filha. É isso que o Senhor quer para nós, é isso que o Senhor espera das nossas vidas. Amém, meus irmãos? You are good.